quando o riso faltar, lembre-se de que Deus muda a estação. Salmos 126, 2. Quando o riso se torna silêncio, há um momento na vida em que a dor não se manifesta em lágrimas, ela se manifesta em silêncio. Você acorda, segue sua rotina, cumpre suas responsabilidades, conversa com as pessoas, mas algo mudou por dentro. O riso não vem mais com naturalidade. Não houve um grande desastre, não houve um colapso visível, mas a alegria simplesmente deixou de ocupar o mesmo lugar no coração. E isso confunde, porque você continua crendo em Deus, continua orando, continua confiando, mas sente que algo foi suspenso dentro de você. Esse é um dos estados mais difíceis da alma humana, porque não dá para explicar facilmente, nem para os outros, nem para si mesmo. A Bíblia não ignora esse estado, pelo contrário, ela o reconhece com precisão. Salmos 126 nasce exatamente em um cenário assim. O povo de Deus havia atravessado um tempo longo demais de desgaste emocional, espiritual e psicológico. Eles sobreviveram, mas ainda não celebravam. Caminhavam, mas sem leveza. O texto declara que a boca se encheu de riso e a língua de cânticos, mas isso não aconteceu no meio da dor. Aconteceu depois que Deus mudou a estação. Isso nos revela algo profundo. O riso verdadeiro não é fabricado. Ele é consequência de um tempo espiritual transformado pela mão de Deus. Muitas pessoas acreditam que perder o riso é sinal de fraqueza espiritual. A palavra mostra o contrário. Em Eclesiastes 3:1 está escrito que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O problema não é estar em uma estação difícil. O problema é não entender em que tempo se está vivendo. Quando o riso some, não significa que a fé morreu. Muitas vezes significa que a alma está cansada de lutar sozinha, cansada de se manter forte o tempo todo, cansada de sustentar expectativas que não se cumpriram no tempo imaginado. Esse silêncio interior é perigoso porque ele não faz barulho. Ele se instala aos poucos. Você não percebe no início, mas com o passar do tempo, começa a sentir que algo perdeu cor, perdeu sabor, perdeu sentido. Provérbios 13:12 afirma que a esperança adiada adoece o coração. Não diz que destrói, diz que adoece. Ou seja, ainda há vida, mas ela está fragilizada. E Deus não ignora corações adoecidos, Ele trata processos, não apenas resultados. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Não em desespero, mas em cansaço. Não em revolta, mas em desgaste. E a pergunta que surge não é se Deus pode mudar, mas quando Ele vai mudar. Salmos 35 declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa não nega a noite. Ela garante que a noite não é eterna. A estação muda, mesmo quando tudo parece parado. O que você precisa entender desde o início desta mensagem é simples e libertador. O silêncio do riso não é abandono. Muitas vezes é transição. Assim como a terra parece estéril no inverno, mas está sendo preparada para a próxima colheita. Há estações em que Deus silencia emoções para tratar raízes. E quando Ele muda a estação, Ele não devolve apenas o que foi perdido. Ele entrega algo mais maduro, mais profundo e mais estável do que antes. Se hoje o riso falta, esta palavra não vem para te acusar, mas para te reposicionar. Porque quando Deus muda a estação, nada permanece do mesmo jeito, nem por fora, nem por dentro. O riso que Deus não remove, Ele suspende. Quando o riso desaparece, a conclusão mais comum é pensar que algo foi perdido para sempre. O coração humano tende a interpretar a ausência como fim. Mas a Escritura revela um princípio espiritual que muda completamente essa leitura. Deus não remove promessas, Ele administra tempos. Aquilo que Deus remove não retorna, mas aquilo que Ele suspende permanece guardado até que a estação correta se manifeste. Salmo 126 não descreve um povo que perdeu a alegria definitivamente. Descreve um povo que atravessou um intervalo entre a dor e a restauração. Essa diferença é vital para a fé. Em Jó 1, vemos um homem íntegro que perde tudo o que tinha, inclusive a estabilidade emocional. O riso some,
o silêncio domina, a dor se instala. No entanto, em Jó 42, o texto mostra que Deus não apenas restaura, mas amplia. Isso revela que o riso não havia sido cancelado, havia sido suspenso para tratamento interior. Deus não estava interessado apenas em devolver coisas, mas em formar alguém que conseguisse sustentar o que viria depois. Provérbios 25:4 diz que é preciso retirar as impurezas da prata, para que o ourives produza um vaso digno. O processo não é confortável, mas é necessário. Muitas vezes, Deus suspende o riso para refinar a fé, porque uma alegria baseada apenas em circunstâncias não resiste a longos processos. Quando o riso depende do que acontece fora, ele se perde facilmente. Deus trabalha para gerar uma alegria que nasce de dentro, fundamentada na confiança e não na previsibilidade. Hebreus 12:11 declara que nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas depois produz fruto de justiça. O texto não nega o peso do agora, mas garante o resultado do depois. A suspensão do riso não é castigo, é cuidado. É Deus dizendo, em silêncio, que ainda está no controle do tempo, mesmo quando você não sente nada extraordinário acontecendo. O problema é que muitos desistem no intervalo. Eles interpretam a suspensão como rejeição e começam a se afastar espiritualmente. Apocalipse 2:4 alerta sobre o risco de perder o primeiro amor, não por causa do pecado explícito, mas por causa do desgaste prolongado. Quando o riso some e a alma cansa, a fé corre o risco de se tornar mecânica. É exatamente nesse ponto que Deus age com mais precisão. Se hoje você sente que a alegria foi interrompida, não conclua que Deus se afastou. Conclua que Ele está trabalhando em camadas mais profundas do que emoções superficiais. Isaías 55:8 lembra que os pensamentos de Deus não são como os nossos. Enquanto o ser humano corre para aliviar o desconforto, Deus permanece para transformar a estrutura. A suspensão do riso prepara um retorno diferente. Não é o mesmo sorriso de antes, ingênuo e frágil. É um riso que carrega consciência, maturidade e descanso interior. É por isso que Salmos 126:2 diz que a boca se encheu de riso, não apenas sorriu. Foi algo completo, abundante, impossível de conter. Esse tipo de alegria não nasce do acaso, nasce do processo. Se você está vivendo esse intervalo agora, não apresse conclusões. Deus não terminou o que começou. O riso que Ele suspendeu está sendo guardado para uma estação específica, e quando retornar, não dependerá mais do ambiente, mas daquilo que Deus construiu dentro de você. A estação da vida onde nada é extremo, mas tudo cansa. Existe uma estação da vida que é silenciosa demais para ser chamada de crise, mas pesada demais para ser ignorada. Nela, não há grandes tragédias, nem perdas visíveis, nem acontecimentos que justifiquem um colapso. Ainda assim, tudo cansa. O corpo levanta, a mente funciona, a fé continua ali, mas a alma parece operar no limite. É nesse tipo de tempo que o riso começa a desaparecer sem aviso. Não porque algo ruim aconteceu, mas porque o desgaste foi se acumulando dia após dia. A Bíblia reconhece esse tipo de fadiga quando diz que até os jovens se cansam e se fatigam, como está escrito em Isaías 40:30. Essa estação é perigosa justamente porque não gera alarme. Quem está nela costuma ouvir frases como "está tudo bem, poderia ser pior, é só uma fase". Mas por dentro algo está sendo consumido lentamente. Provérbios 14:13 afirma que até no riso pode haver dor no coração, e o fim da alegria pode ser tristeza. Isso revela que a ausência de extremos não significa ausência de impacto espiritual. Há dores que não quebram a estrutura, mas corroem a energia interior. Muitas pessoas perdem o riso não por causa de um evento específico, mas por causa da repetição constante de responsabilidades, cobranças, expectativas e frustrações pequenas demais para serem compartilhadas, mas grandes demais para serem ignoradas. É a estação do seguir em frente sem pausa. O problema é que a alma não foi criada para funcionar apenas no modo sobrevivência. Salmos 127:2
Adverte que é inútil levantar cedo e dormir tarde, comendo o pão de dores, quando Deus concede descanso aos seus amados. O cansaço prolongado não é sinal de força, é sinal de desalinhamento. Essa fase costuma gerar culpa espiritual. A pessoa pensa que deveria estar mais grata, mais animada, mais confiante. Mas a Bíblia não espiritualiza o esgotamento, ela o trata. Elias, em 1 Reis 19, não estava em pecado, estava exausto. Ele havia vencido batalhas, enfrentado inimigos, vivido milagres, mas seu corpo e sua alma chegaram ao limite. E a primeira resposta de Deus não foi uma repreensão, foi descanso, alimento e silêncio. Isso mostra que há estações em que Deus não exige mais entrega. Ele oferece cuidado. Quando nada é extremo, mas tudo cansa, o risco é tomar decisões definitivas baseadas em uma fadiga temporária. A mente começa a interpretar o cansaço como fracasso e a ausência de riso como perda de propósito. É aí que muitos desistem silenciosamente. Não abandonam a fé de forma explícita, mas reduzem a expectativa, diminuem a esperança, passam a viver no modo automático. Apocalipse 2:3 mostra uma igreja que perseverou, trabalhou, resistiu, mas estava cansada. A constância sem renovação também adoece. Salmos 126 fala de um povo que havia aprendido a existir, mas ainda não sabia celebrar. Eles estavam vivos, mas não plenos. Essa estação antecede grandes mudanças, porque ela revela limites que antes eram ignorados. Deus permite esse cansaço não para humilhar, mas para interromper um ritmo que se tornaria destrutivo a longo prazo. O desgaste revela a necessidade de uma nova estação, não apenas de novas circunstâncias. Se você sente que nada está fora do lugar, mas tudo pesa, talvez você não esteja em queda, mas em transição. Deus está expondo o quanto você tentou sustentar sozinho aquilo que deveria ser vivido com descanso. Mateus 11:28 registra o convite de Jesus aos cansados e sobrecarregados. Ele não chamou os fracos, chamou os exaustos. Isso revela que o cansaço não afasta de Deus, ele atrai o cuidado dele. Essa estação não é permanente. Ela é um sinal de que algo precisa mudar no ritmo, na forma de viver, na maneira de confiar. O riso não some porque Deus se afastou, mas porque a alma precisa ser realinhada com o tempo certo. E quando esse alinhamento acontece, a alegria retorna de forma mais leve, mais consciente e mais saudável do que antes. Quando o riso some por excesso de responsabilidade. Há um momento em que o riso não desaparece por causa da dor, mas por causa do peso. O peso de sustentar tudo, resolver tudo, decidir tudo e não poder falhar. Muitas pessoas não perdem a alegria porque algo deu errado, mas porque assumiram responsabilidades que nunca foram designadas por Deus. O coração começa a carregar o que deveria estar nas mãos do Senhor, e aos poucos a leveza vai sendo substituída por tensão constante. Provérbios 12:25 afirma que a ansiedade no coração do homem o abate. Não diz que o destrói imediatamente, mas que o oprime, o pressiona, o encurva por dentro. Esse excesso de responsabilidade costuma ser confundido com maturidade espiritual. A pessoa acredita que precisa dar conta de tudo porque é forte, porque é referência, porque os outros dependem dela. Mas a Bíblia revela que assumir o controle não é sinônimo de fé. É muitas vezes sinal de medo disfarçado. Salmos 55:22 orienta a lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque Ele nos sustentará. Quando não lançamos, carregamos. E aquilo que carregamos por tempo demais começa a nos roubar o riso sem pedir permissão. Moisés viveu algo semelhante em Êxodo 18. Ele estava liderando, julgando o povo, resolvendo conflitos do amanhecer ao anoitecer. Nada estava errado em sua intenção, mas tudo estava errado em sua distribuição de peso. Seu sogro percebeu antes dele que aquele ritmo o destruiria. A advertência foi clara. O que você está fazendo não é bom. Não porque fosse pecado, mas porque era insustentável. Muitas pessoas espiritualmente corretas estão emocionalmente exaustas,
porque confundiram chamado com sobrecarga. Quando o riso some por excesso de responsabilidade, a fé começa a endurecer. A oração se torna funcional, não relacional. A leitura da palavra vira obrigação, não alimento. E o coração entra em um modo de sobrevivência espiritual. Lucas 10 mostra Marta ocupada, ativa, responsável, mas ansiosa e inquieta. Maria, por outro lado, escolhe parar. Jesus não condena o serviço, mas revela que há um limite onde o excesso de fazer rouba o essencial do ser. O problema do excesso de responsabilidade é que ele cria a ilusão de indispensabilidade. A pessoa começa a acreditar, mesmo que inconscientemente, que se ela parar tudo desmorona. Mas Salmo 127:1 afirma que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa palavra não diminui o esforço humano, ela redefine a fonte da sustentação. O riso desaparece quando o coração assume um lugar que nunca foi dele. Deus nunca chamou alguém para carregar o mundo nas costas. Ele chama para confiar. Mateus 6:27 pergunta: quem pode acrescentar um côvado à sua vida por meio da ansiedade? A resposta implícita é ninguém. O excesso de responsabilidade não resolve o futuro, apenas esgota o presente. E Deus permite esse esgotamento não como punição, mas como alerta. Um alerta de que algo precisa ser devolvido às mãos certas. Quando você tenta sustentar tudo, o riso se torna um luxo distante. Mas quando aprende a entregar, a alegria encontra espaço para retornar. 1 Pedro 5:7 reforça que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Não parte dela, não a que sobra toda. O cuidado de Deus só opera plenamente quando há entrega real. Se hoje você sente que o peso está maior do que deveria, talvez o problema não seja falta de fé, mas excesso de controle. Deus não quer que você abandone suas responsabilidades. Ele quer que você pare de carregar o que não foi feito para carregar. O riso não volta quando tudo se resolve. Ele volta quando o coração descansa. E o descanso começa quando a confiança é restaurada. Deus muda estações sem pedir permissão ao caos. Existe uma mentira silenciosa que o caos tenta impor ao coração. A ideia de que ele governa o tempo. Quando tudo está desorganizado, instável ou confuso, a sensação é de que a vida saiu dos trilhos e que nada mais pode ser revertido. Mas a Escritura revela uma verdade que confronta diretamente essa percepção. Deus governa estações, não circunstâncias. O caos nunca teve autoridade sobre o tempo, apenas sobre a desordem momentânea. E quando Deus decide mudar uma estação, Ele não pede autorização ao cenário ao redor. Salmo 75:6 afirma que a exaltação não vem do Oriente nem do Ocidente, mas de Deus, que a uns abate e a outros exalta. Salmo 126 nasce exatamente nesse contexto. O povo ainda carregava marcas do cativeiro, ainda havia ruínas emocionais, ainda havia lembranças dolorosas. Mesmo assim, o texto declara que Deus restaurou a sorte de Sião como quem sonha. Isso mostra que a mudança não começou quando tudo estava organizado, mas quando Deus decidiu agir. O caos não foi consultado. A dor não foi negociada. A estação mudou porque o tempo determinado por Deus havia chegado. A Bíblia está cheia de exemplos assim. José foi promovido no Egito sem que sua história fosse linear ou justa. Gênesis 41 mostra que ele saiu da prisão direto para o palácio. Não houve transição suave, houve decisão divina. Daniel foi honrado em meio a um império pagão, sem que o ambiente espiritual fosse favorável. Daniel 2:21 declara que Deus muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Isso revela que a soberania de Deus não depende da estabilidade do ambiente. O problema é que o coração humano tende a esperar a ordem externa para acreditar na mudança interna. A pessoa pensa: quando tudo se ajeitar, eu volto a sorrir. Quando o problema se resolver, eu descanso. Quando o cenário melhorar, a alegria retorna, mas a palavra mostra o contrário. A estação muda primeiro por decreto espiritual,
não por ajuste circunstancial. Abacuque 3, 17 e 18 declara alegria mesmo quando a figueira não floresce e o fruto não aparece. Isso não é negação da realidade, é compreensão de autoridade. Deus não espera o caos se acalmar para agir. Ele entra no caos e estabelece limites. Em Marcos 4, Jesus acalma a tempestade não porque o vento pediu, mas porque ele tinha autoridade sobre ele. A tempestade não decidiu parar, ela obedeceu. Da mesma forma, a estação não muda porque a vida se torna confortável. Ela muda porque Deus governa o tempo da sua história. Essa verdade confronta diretamente o medo de muitos corações. Pessoas adiam a esperança porque acham que ainda não é o momento certo, que ainda falta algo se resolver. Mas Eclesiastes 3:11 diz que Deus fez tudo formoso em seu tempo, não no nosso, no dele. E quando o tempo de Deus chega, o caos perde voz, mesmo que ainda esteja presente. O riso volta não porque tudo está perfeito, mas porque a estação mudou. O coração começa a perceber sinais internos antes que o ambiente acompanhe. Isaías 43:19 anuncia que Deus está fazendo algo novo e pergunta se não percebemos. Isso revela que a mudança começa de forma sutil, quase imperceptível, mas real. Se hoje o caos ainda grita, não conclua que Deus está atrasado. Conclua que o tempo está sendo alinhado. Deus não pede permissão ao caos para restaurar. Ele simplesmente age. E quando ele muda a estação, até aquilo que parecia permanente perde força. O riso que desaparece para preservar a fé. Há momentos em que a ausência do riso não é sinal de enfraquecimento, mas de preservação. Isso parece contraditório, porque costumamos associar alegria à presença de Deus e tristeza à distância dele. No entanto, a Escritura revela que Deus, em sua sabedoria, às vezes silencia a alegria para proteger a fé. Quando o riso está excessivamente ligado às circunstâncias, ele se torna frágil. E uma fé construída sobre emoções instáveis não resiste a processos longos. Por isso, em certos tempos, Deus permite que a alegria seja retirada do centro para que a confiança ocupe o lugar certo. O apóstolo Pedro escreve que a fé é provada como o ouro, pelo fogo, para que seja achada em louvor, honra e glória, conforme 1 Pedro 1:7. O ouro não perde valor quando passa pelo fogo. Ele é purificado. Da mesma forma, a fé não é destruída quando o riso some. Ela é refinada. Deus não está interessado apenas em manter você confortável, mas em formar alguém que permaneça firme, mesmo quando o conforto desaparece. Abraão viveu esse princípio quando recebeu a promessa de um filho, e por muitos anos não viu nenhum sinal de cumprimento. Em Gênesis 17, ele ri diante da promessa, mas em Gênesis 21, o riso retorna com significado diferente. O primeiro riso foi de incredulidade, misturada com surpresa. O segundo foi fruto da fidelidade de Deus. Isso mostra que há um tipo de riso que precisa desaparecer para que outro, mais maduro, possa nascer. Deus não destruiu a fé de Abraão no intervalo. Ele a fortaleceu. Quando o riso some para preservar a fé, Deus está retirando distrações emocionais. A pessoa aprende a orar sem sentir, a confiar sem ver, a permanecer sem aplausos internos. Abacuque 2:3 declara que a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera. Essa espera não é vazia, ela é formativa. Deus está ensinando o coração a depender da palavra, não da sensação. O perigo é interpretar esse tempo como fracasso espiritual. Muitos se acusam por não sentirem alegria constante, como se isso fosse prova de distanciamento de Deus. Mas a Bíblia mostra homens e mulheres profundamente usados por Deus, atravessando períodos de silêncio emocional. Davi escreve em Salmos 42:5 sobre sua alma abatida, mas ainda assim reafirma sua esperança em Deus. A fé não morreu quando o riso sumiu. Ela estava sendo protegida da superficialidade. Existe um risco real em uma fé que só funciona quando tudo vai bem. Jesus alertou sobre isso na parábola do semeador, em Mateus 13. A semente que brota rápido, mas não cria raiz,
seca quando o sol vem. O riso constante, sem profundidade, pode esconder uma fé rasa. Deus permite que o riso desapareça por um tempo para aprofundar raízes que sustentarão uma alegria duradoura no futuro. Quando esse processo cumpre seu propósito, o riso retorna com estabilidade. Não é mais eufórico, mas seguro. Não depende do ambiente, mas da certeza de quem Deus é. Salmos 126:2 não fala de um sorriso tímido, mas de uma boca cheia de riso. Esse tipo de alegria só nasce depois que a fé passou pelo processo e permaneceu. Se hoje você sente que a alegria está distante, mas a fé ainda está viva, não despreze esse tempo. Deus pode estar preservando algo precioso dentro de você. Ele está construindo uma fé que não se quebra quando o cenário muda. E quando a estação certa chegar, o riso não será frágil, será firme, profundo e verdadeiro. A diferença entre estar triste e estar deslocado da estação. Nem toda tristeza é sinal de dor profunda, e nem toda ausência de riso é tristeza. Há um estado mais sutil e mais perigoso, que acontece quando a pessoa não está emocionalmente destruída, mas espiritualmente deslocada do tempo em que Deus a colocou. É quando nada parece totalmente errado, mas tudo parece fora de lugar. O coração continua crendo, continua caminhando, continua obedecendo, mas sem sintonia. A alma entra em desalinhamento com a estação atual, e isso gera um cansaço que não se resolve com descanso físico. Salmos 32:3 descreve Davi dizendo que enquanto se calou, seus ossos envelheceram. Não era tristeza explícita, era um desalinhamento interno. Muitas pessoas interpretam esse estado como desânimo ou fraqueza espiritual, mas a raiz é outra. É possível estar fiel e, ainda assim, fora de fase. Assim como um agricultor que planta fora da estação correta não colhe, mesmo usando boas sementes, o coração que insiste em viver no ritmo errado começa a se desgastar. Eclesiastes 3:6 diz que há tempo de guardar e tempo de lançar fora. O problema é tentar guardar quando Deus está pedindo entrega ou insistir em lutar quando Ele está pedindo espera. Essa diferença é crucial. Estar triste é uma resposta emocional a algo que aconteceu. Estar deslocado da estação é insistir em agir como se o tempo não tivesse mudado. É quando Deus já mudou a forma de agir, mas a pessoa continua repetindo estratégias antigas. Isaías 43:18 orienta a não se lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas, porque Deus está fazendo algo novo. O desalinhamento acontece quando Deus muda o método, mas o coração insiste no modelo anterior. Esse estado gera confusão espiritual. A oração continua, mas parece não fluir. A leitura da palavra acontece, mas não gera o mesmo impacto. O serviço continua, mas sem prazer. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração ainda não percebeu que a estação mudou. Os filhos de Issacar eram elogiados porque entendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer, conforme 1 Crônicas 12:32. Entender o tempo é tão importante quanto entender a promessa. Quando a pessoa confunde deslocamento com tristeza, ela tenta resolver com ânimo, motivação ou força emocional. Mas o que Deus está pedindo não é mais esforço, é discernimento. É parar e perguntar: o que este tempo está me ensinando? O que Deus está ajustando? Jeremias 8:7 diz que até as aves conhecem o tempo das suas migrações, mas o povo de Deus, muitas vezes, não reconhece o tempo do Senhor. Isso revela que o problema não é falta de fé, mas falta de percepção espiritual. O deslocamento da estação também gera decisões precipitadas. A pessoa começa a pensar em desistir, mudar tudo ou abandonar caminhos que ainda são válidos, apenas porque está cansada. Mas o cansaço não é sempre um sinal de erro de caminho. Às vezes, é sinal de erro de ritmo. Deus não está chamando você para sair, mas para se reposicionar dentro do tempo certo. Salmos 37:7 orienta a descansar no Senhor e esperar nele. Descansar não é parar de crer,
é alinhar-se ao tempo de Deus. Quando esse alinhamento acontece, algo muda por dentro antes de mudar por fora. O peso diminui, mesmo que as circunstâncias ainda sejam as mesmas. A mente se acalma, porque entende que não está atrasada nem adiantada, apenas no tempo exato do processo. E o riso começa a dar sinais de retorno, não como euforia, mas como paz silenciosa. Se hoje você sente que não está exatamente triste, mas também não está pleno, talvez não seja queda, seja deslocamento. Deus não quer que você force a alegria em uma estação de ajuste. Ele quer que você entenda o tempo. Porque quando o coração se alinha com a estação correta, a alegria volta de forma natural, no ritmo certo, sem esforço. Quando Deus cala o riso para falar com a alma. Há momentos em que Deus não fala mais alto, ele fala mais fundo. E para isso, ele silencia aquilo que mais distrai a alma: o barulho das emoções constantes. Quando o riso cala, muitos acreditam que algo está errado. Mas a Bíblia revela que em certas estações, Deus silencia para comunicar. O silêncio não é a ausência de Deus, é uma mudança de linguagem. 1 Reis 19 mostra Elias esperando Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, mas o Senhor se manifesta no sussurro suave. Deus não mudou. Elias precisou ajustar a escuta. Quando o riso some, o coração fica mais sensível. Aquilo que antes era encoberto pelo movimento constante vem à superfície. Pensamentos, memórias, feridas antigas e decisões adiadas começam a emergir. Salmos 139 e 23 registra a oração de Davi, pedindo que Deus sondasse seu coração. Essa oração só é possível quando o coração está em silêncio suficiente para ouvir. Deus usa o silêncio emocional para acessar áreas que a agitação não permite alcançar. Esse processo não é confortável. O silêncio confronta. Ele revela intenções, expõe motivações e desmonta máscaras espirituais. Lamentações 3:26 afirma que é bom aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O texto não diz que é fácil, diz que é bom. Porque no silêncio, a alma deixa de negociar com Deus e passa a ouvir. Muitos querem respostas, mas poucos suportam o ambiente onde Deus responde. Quando Deus cala o riso, ele está criando espaço para a direção. Provérbios 25 diz que os propósitos do coração são águas profundas, mas o homem de entendimento sabe como tirá-las. O silêncio é o balde que alcança essas profundezas. Em tempos de alegria constante, a alma se satisfaz rápido. Em tempos de silêncio, ela aprende a discernir. E discernimento é mais valioso do que alívio momentâneo. Há também um aspecto de cura nesse processo. Feridas que nunca foram tratadas aparecem quando o barulho diminui. Salmos 147:3 afirma que Deus sara os quebrantados de coração e cura suas feridas. Mas nenhuma ferida é tratada enquanto está escondida. O silêncio permite que a alma reconheça o que precisa ser restaurado. Deus não expõe para envergonhar, ele revela para curar. Muitos interpretam esse tempo como estagnação espiritual, mas, na verdade, é um tempo de reposicionamento interior. Isaías 30:15 declara que na conversão e no descanso está a salvação, e na tranquilidade e na confiança, a força. O texto não associa força ao barulho, mas ao silêncio alinhado com Deus. É nesse ambiente que decisões amadurecem e a fé se aprofunda. Quando o riso retorna depois desse processo, ele não é mais inconsequente. Ele carrega entendimento. Ele nasce de um coração que ouviu que foi tratado e que agora sabe em quem confia. Salmos 126:2 descreve um riso que enche a boca, não um sorriso tímido. Esse riso nasce depois que a alma passou pelo silêncio e permaneceu. Se hoje você sente que Deus silenciou emoções, não apresse esse tempo. Não tente forçar a alegria. Deus pode estar falando algo que só pode ser ouvido quando o coração desacelera. O silêncio não é vazio, ele está cheio de propósito. E quando Deus termina de falar com a alma, o riso volta com sentido, direção e paz. O tempo em que Deus remove a alegria para curar a pressa. Existe uma pressa que não faz barulho, mas adoece a alma. É a pressa de ver resultados,
de sentir algo imediato, de encerrar processos antes do tempo. Muitas vezes, o riso desaparece não porque Deus se afastou, mas porque Ele está tratando essa urgência interior que tudo quer resolver rápido. A Bíblia mostra que Deus trabalha com processos, e a pressa é uma das maiores inimigas da maturidade espiritual. Eclesiastes 7:8 afirma que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, e que melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso. A pressa revela orgulho disfarçado de expectativa. Quando a alegria some nesse período, Deus está interrompendo um padrão perigoso, o de depender da sensação imediata para continuar. O coração apressado quer sinais rápidos para sustentar a fé, mas Deus quer formar uma fé que sustente o coração mesmo quando os sinais demoram. Hebreus 10:36 declara que é necessária a perseverança para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança só é aprendida quando a pressa é confrontada. Abraão recebeu uma promessa clara, mas tentou acelerá-la por meios humanos. Gênesis 16 mostra a consequência da pressa. Ismael nasce antes do tempo da promessa. Deus não cancelou a aliança, mas permitiu que Abraão lidasse com o resultado de tentar adiantar o processo. Quando Deus remove a alegria temporariamente, Ele está protegendo você de tomar decisões baseadas na ansiedade. Provérbios 19:2 alerta que não é bom proceder sem refletir, e quem se apressa erra o caminho. A pressa espiritual cria frustração crônica. A pessoa começa cheia de expectativa, mas se cansa rápido quando as coisas não acontecem no ritmo desejado. O riso some porque a alegria estava ancorada na velocidade, não na confiança. Salmos 37:7 orienta a descansar no Senhor e esperar nele. Esperar não é passividade, é submissão ao tempo de Deus. E isso exige cura interior. Deus remove a alegria nesse período para ensinar algo mais profundo: satisfação sem controle. Lamentações 3:31-33. Lembra que o Senhor não rejeita para sempre, e que ainda que cause tristeza, terá compaixão segundo a grandeza do seu amor. A tristeza não é o objetivo, é o meio para realinhar expectativas. Quando a pressa é curada, a alma aprende a viver o processo sem desespero. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar Israel. Não porque Deus precisava de tempo, mas porque Moisés precisava. Atos 7 mostra que ele tentou libertar o povo antes da hora e falhou. O deserto não foi castigo, foi escola. Deus removeu o ritmo acelerado da vida no palácio para formar um líder que soubesse esperar. Quando Moisés voltou, não voltou apressado, voltou alinhado. Nesse tempo, a alegria não desaparece para sempre. Ela muda de forma. Ela deixa de ser euforia e se torna quietude. Isaías 28:16 afirma que quem crer não se apressará. Essa é uma marca de maturidade espiritual. O coração que aprende a não se apressar começa a perceber pequenas confirmações, detalhes sutis e sinais internos que antes passavam despercebidos. Se hoje você sente que a alegria foi retirada e tudo parece lento demais, talvez Deus esteja curando uma pressa que você nem percebia que tinha. Ele não está atrasando sua vida, está ajustando sua estrutura para sustentar o que virá. O riso que retorna depois dessa cura não é impaciente, é estável. Ele não exige pressa porque confia no tempo. O riso que volta depois que a mente é reeducada. Existe uma etapa do processo em que Deus não muda as circunstâncias imediatamente porque ainda está transformando a forma como você pensa. Muitas pessoas oram pedindo alívio emocional, mas Deus trabalha primeiro na mentalidade, porque é ela que sustenta ou destrói a alegria. O riso não retorna enquanto a mente continua interpretando tudo pelo filtro do medo, da culpa ou da expectativa frustrada. Romanos 12:2 deixa claro que a transformação verdadeira começa pela renovação da mente. Sem essa renovação, qualquer alegria seria temporária e frágil. Durante esse período, o coração aprende a ler a vida de forma diferente. Antes, tudo era interpretado como atraso, perda ou fracasso.
Agora começa a surgir discernimento. Situações que antes causavam desespero passam a gerar reflexão. O problema não desapareceu, mas a reação mudou. Provérbios 4:23 ensina que é do coração que procedem as fontes da vida. Quando a mente é reeducada pela palavra, as fontes começam a jorrar de forma saudável e o riso encontra espaço para voltar. José viveu exatamente esse processo. Em Gênesis 37, ele tinha sonhos, mas não tinha maturidade emocional para sustentá-los. Ao longo do tempo, Deus não apenas mudou sua posição, mudou sua forma de pensar. Na prisão, José aprendeu a interpretar situações com sabedoria, a servir sem reconhecimento e a confiar sem garantias. Quando o riso voltou, não foi infantil como antes, foi silencioso, firme e seguro. Gênesis 50:20 mostra uma mente completamente transformada, capaz de enxergar propósito onde antes havia dor. A reeducação da mente dói porque confronta crenças antigas. Pensamentos como, isso nunca vai mudar, eu sempre perco, não adianta esperar, precisam ser desmontados. 2 Coríntios 10:5 afirma que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse processo é cansativo, mas libertador. Deus não devolve alegria a uma mente que ainda se alimenta de mentiras internas. Quando a mente muda, o riso volta sem esforço. Ele não é forçado, não é fabricado. Ele surge naturalmente, porque a alma já não está mais em guerra consigo mesma. Isaías 26:3 promete paz perfeita àquele cujo propósito está firme em Deus. Paz é o solo onde a alegria cresce. Sem paz, qualquer riso é apenas máscara. Esse novo riso é diferente. Ele não reage exageradamente às vitórias, nem se apaga completamente nas dificuldades. Ele nasce de uma mente que aprendeu a confiar. Salmos 112:7 descreve alguém que não teme más notícias porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Esse tipo de estabilidade emocional é fruto de uma mente reeducada pela verdade. Se hoje você percebe que seus pensamentos estão sendo confrontados, questionados e ajustados, não resista. Deus está preparando o ambiente interior para algo duradouro. O riso que ele devolve depois desse processo não depende mais do cenário externo. Ele permanece, porque agora está sustentado por uma mente alinhada com a palavra. Quando Deus muda a estação, mas você ainda não percebeu. Há um intervalo delicado entre o que Deus já fez e o que o coração ainda não conseguiu enxergar. É o tempo em que a estação mudou no mundo espiritual, mas a mente ainda está presa à leitura antiga da realidade. Nesse período, o riso não volta imediatamente porque a percepção ainda não acompanhou a transformação. A Bíblia mostra que muitas mudanças de Deus acontecem primeiro no invisível. Eclesiastes 3:11 afirma que Deus faz tudo formoso no seu tempo, mas o ser humano nem sempre percebe quando esse tempo já começou. Em Salmos 126, a restauração é descrita como um sonho. Isso revela que o povo demorou a acreditar que a estação realmente havia mudado. Eles estavam livres, mas ainda pensavam como cativos. Caminhavam fora do exílio, mas carregavam o exílio por dentro. Esse descompasso entre realidade espiritual e percepção emocional é comum. Deus age, mas o coração ainda reage como se nada tivesse mudado. Por isso, a alegria demora a se manifestar. Essa fase exige discernimento, não esforço. Muitas pessoas tentam forçar sentimentos novos, vivendo com mentalidade antiga. Isso gera frustração. Josué 5 mostra Israel já na terra prometida, mas ainda sendo circuncidado, ainda sendo tratado, ainda sendo reposicionado. A promessa já era real, mas a identidade ainda precisava ser ajustada. Deus não apressou esse processo. Ele permitiu que o povo entendesse onde estava antes de avançar. Quando Deus muda a estação e você ainda não percebeu, surgem sinais sutis. Pequenas coisas deixam de afetar tanto. Certos medos perdem força. A dor não domina mais os pensamentos como antes. Isaías 43:19 pergunta: se não estamos percebendo o novo que Deus está fazendo,
Essa pergunta revela que o novo pode estar acontecendo sem barulho, sem anúncio, sem espetáculo. O perigo desse tempo é desistir cedo demais. A pessoa acha que nada mudou porque ainda sente cansaço. Mas o cansaço pode ser apenas resquício da estação anterior. Assim como o corpo continua sentindo frio mesmo quando o inverno termina, a alma também precisa de tempo para se adaptar ao novo clima espiritual. Salmos 42 fala de Deus tirando alguém de um lago horrível e colocando seus pés sobre a rocha, mas o processo de firmar os passos leva tempo. Nesse intervalo, Deus convida a atenção, não para o que ainda falta, mas para o que já foi ajustado. Lamentações 3, 22, 23 declara que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A renovação acontece diariamente, não de uma vez. Cada pequeno sinal é uma confirmação de que a estação mudou, mesmo que a alegria plena ainda esteja se formando. O riso volta quando a percepção alcança a realidade espiritual. Quando o coração entende que não está mais preso, mesmo que ainda esteja cansado. João 8,36 afirma que se o Filho libertar, verdadeiramente livre será. A liberdade não precisa ser sentida para ser real, mas ela será sentida quando for compreendida. Se hoje você sente que algo mudou, mas não sabe explicar exatamente o que, não ignore isso. Pode ser o sinal de que Deus já mudou a estação e agora está apenas conduzindo sua percepção para um novo tempo. O riso que vem depois desse entendimento não é surpresa, é confirmação. Ele não nasce do choque, nasce da consciência de que o tempo virou. O riso que nasce da confiança, não do controle. Existe um tipo de alegria que nunca se estabelece enquanto o coração insiste em controlar tudo. O riso verdadeiro não nasce do domínio das circunstâncias, nasce da confiança em quem governa o tempo. Enquanto a mente tenta prever, calcular e garantir resultados, a alma permanece tensa. E tensão constante não combina com alegria duradoura. A Escritura é clara ao afirmar que confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento é caminho de direção segura, como está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Quando o controle ocupa o lugar da confiança, o riso perde espaço. O controle é uma tentativa silenciosa de autoproteção. Ele surge quando a pessoa foi ferida, frustrada ou decepcionada por expectativas que não se cumpriram. Para não sofrer novamente, ela passa a gerenciar tudo, mas o preço é alto. O coração fica rígido, a mente inquieta e a alegria condicionada a resultados. Jesus confronta esse padrão quando ensina que ninguém consegue acrescentar um dia sequer à própria vida por meio da ansiedade, conforme Mateus 6:27. O controle promete segurança, mas entrega exaustão. A Bíblia mostra que a confiança liberta, porque transfere o peso. Salmos 37:5 orienta a entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Note a ordem: entregar, confiar, descansar. Muitos querem o ele fará, sem passar pela entrega real. Sem entrega não há descanso. Sem descanso não há riso. O riso que Deus oferece é consequência de um coração que deixou de vigiar tudo o tempo inteiro. Abraão precisou aprender isso. Ele tentou controlar o cumprimento da promessa, mas só experimentou a alegria plena quando aprendeu a confiar. Romanos 4, 20 e 21 diz que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir. Essa convicção gera leveza, e leveza é o ambiente onde o riso floresce. Quando o controle cai, algo muda por dentro. A pessoa não se torna irresponsável, ela se torna descansada. João 14:27 registra Jesus dizendo que a paz que ele dá não é como a que o mundo dá. A paz de Deus não depende de previsibilidade, ela nasce da certeza de presença. E onde há paz, a alegria encontra solo fértil. O riso que nasce da confiança não precisa de garantias externas. Ele se sustenta na fidelidade de Deus. Esse tipo de riso também muda a forma de reagir às dificuldades. O problema ainda existe,
mas não governa mais o coração. Salmos 112, 6, 7 descreve alguém que não se abala com más notícias porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Firmeza não é rigidez, é estabilidade interior. É saber que mesmo se algo sair do esperado, Deus continua no controle. Muitos perdem o riso porque estão cansados de vigiar tudo. Deus nunca pediu isso. Ele pediu fé. 1 Pedro 5,7 orienta a lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida. Enquanto você cuida de tudo, a alegria se afasta. Quando você confia, a alegria retorna. Não porque tudo se resolveu, mas porque o coração parou de lutar sozinho. Se hoje você sente que está cansado de tentar manter tudo sob controle, talvez Deus esteja te convidando a um nível mais profundo de confiança. O riso que nasce desse lugar não é frágil, é constante. Ele não reage ao caos, ele repousa na soberania. E quando o coração descansa, o riso encontra o caminho de volta. A alegria que não depende mais do ambiente. Existe um ponto do processo em que Deus muda algo definitivo dentro de você. Não é mais o cenário que determina o estado da alma. A alegria deixa de reagir ao que acontece fora e passa a fluir a partir do que foi estabelecido por dentro. Esse é um marco espiritual importante, porque até aqui o riso vinha e ia conforme as circunstâncias. Agora, ele começa a permanecer. A Bíblia chama isso de alegria que não pode ser roubada. Neemias 8:10 declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Não diz que é nossa reação, diz que é nossa sustentação. Enquanto a alegria depende do ambiente, ela é instável. Um dia tudo vai bem, no outro tudo pesa. Mas quando Deus muda a estação interior, a alegria passa a existir mesmo em contextos desfavoráveis. Abacuque 3:17-18 é uma das declarações mais fortes sobre isso. O profeta descreve um cenário completamente negativo, sem fruto, sem provisão visível, sem sinais externos de vitória. Ainda assim, ele afirma que se alegrará no Senhor. Isso não é negação da realidade, é maturidade espiritual. Essa alegria não nasce do otimismo humano, nasce da confiança construída ao longo do processo. João 16:22 registra Jesus dizendo que ninguém pode tirar a alegria que ele concede. Isso significa que existe um tipo de alegria que não está ao alcance das circunstâncias, das pessoas ou das notícias. Ela está protegida porque não depende de fatores externos. Esse tipo de alegria só é possível depois que o coração foi tratado, alinhado e curado. Quando a alegria não depende mais do ambiente, o riso se torna mais simples e mais profundo. Ele não precisa de grandes conquistas para existir. Pequenas coisas passam a ser suficientes. O coração aprende a agradecer sem barganha. 1 Tessalonicenses 5:18 ensina a dar graças em todas as circunstâncias, não porque todas são boas, mas porque Deus continua sendo bom em todas elas. Essa mudança também altera a forma como você enfrenta os dias difíceis. Antes, um problema era suficiente para roubar toda a paz. Agora, ele é apenas uma parte da história, não o centro dela. Salmos 46:1 afirma que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O texto não promete ausência de angústia, promete presença de Deus no meio dela, e essa presença sustenta a alegria. A alegria independente do ambiente não elimina emoções humanas. Você ainda sente tristeza, cansaço e até dor. A diferença é que essas emoções não definem mais quem você é, nem para onde você está indo. Romanos 8:6 afirma que a mente controlada pelo Espírito é vida e paz. Essa paz cria espaço para uma alegria que não se dissolve diante da pressão. Quando Deus constrói esse tipo de alegria, Ele está preparando você para testemunhar. Porque uma alegria que sobrevive em ambientes difíceis chama a atenção. As pessoas percebem que algo mudou. Elas veem que o cenário é o mesmo, mas o coração não. Salmo 126:2 diz que até as nações reconheceram o que Deus havia feito. A alegria visível se torna evidência da estação transformada. Se hoje você percebe que sua alegria não depende mais de tudo estar resolvido,
Isso é sinal de crescimento espiritual. Deus está te ensinando a viver a partir da presença, não das circunstâncias. E essa alegria, uma vez estabelecida, não se perde facilmente. Ela permanece, porque agora está enraizada em quem Deus é, não no que acontece ao redor. Quando o riso se torna testemunho para outros, há um momento em que o riso deixa de ser apenas uma experiência pessoal e passa a se tornar um sinal visível do que Deus fez. A alegria restaurada não permanece escondida, ela comunica. Mesmo sem palavras, ela anuncia que uma estação foi mudada. Salmo 126:2 afirma que então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Isso revela que a transformação interior foi tão evidente que até quem estava de fora conseguiu perceber. O riso se tornou testemunho porque carregava verdade, processo e autoridade espiritual. Esse tipo de alegria não nasce de histórias perfeitas, nasce de histórias atravessadas. Pessoas que passaram por silêncio, cansaço e espera carregam um riso diferente. Não é um riso superficial, é um riso que tem peso espiritual. 2 Coríntios 1:4 diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação para que possamos consolar os que estão em qualquer angústia. O consolo vivido se transforma em mensagem viva. O riso restaurado passa a dizer: se Deus fez comigo, pode fazer com você. Quando a alegria se torna testemunho, ela não precisa ser explicada o tempo todo. Ela é percebida no olhar, na postura, na forma de reagir. Pessoas começam a perguntar o que mudou. E essa pergunta abre espaço para falar do agir de Deus sem esforço. Mateus 5,16 ensina que a nossa luz deve brilhar diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai. O riso restaurado é uma dessas luzes. Ele não glorifica a pessoa, glorifica Deus. Esse testemunho também confronta. Ele mostra que a dor não teve a última palavra. Romanos 8,18 afirma que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O riso que surge depois do processo carrega essa revelação. Ele não nega o sofrimento, mas prova que ele não venceu. Isso gera esperança em quem ainda está no meio do vale. Há pessoas que nunca ouvirão um sermão, mas observarão sua reação diante da vida. Elas notarão que você passou por situações semelhantes às delas, mas não permaneceu preso ao mesmo lugar emocional. Isso desperta curiosidade espiritual. 1 Pedro 3,15 orienta a estarmos sempre prontos para responder com mansidão e temor a quem nos perguntar a razão da esperança que há em nós. O riso restaurado provoca essa pergunta. Quando Deus transforma a alegria em testemunho, Ele amplia o alcance do processo. Aquilo que parecia apenas pessoal ganha dimensão coletiva. O sofrimento não foi desperdiçado. Ele foi usado para gerar vida em outros. João 12:24 fala do grão que precisa morrer para produzir fruto. O riso que retorna depois da dor carrega fruto porque nasceu de entrega. Esse estágio também traz responsabilidade espiritual. Não no sentido de peso, mas de propósito. A pessoa entende que sua história não é só sobre ela. Deus a atravessou para que outros fossem alcançados. Apocalipse 12:11 declara que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. O riso restaurado é parte dessa palavra, porque revela vitória sem arrogância e alegria sem negação da dor. Se hoje você percebe que sua alegria começa a impactar outras pessoas, isso é sinal de maturidade. Deus não apenas mudou sua estação, Ele está usando sua história para fortalecer outros. E esse tipo de alegria não retrocede, porque agora ela está ligada a propósito. O riso que se torna testemunho não volta ao silêncio facilmente, porque ele sabe por que existe. Se o riso ainda não voltou, a estação ainda está em transição. Chegar até aqui já é, por si só, um sinal de que algo está sendo tratado dentro de você. Nem toda a história se resolve rápido e nem toda a alegria retorna de forma imediata. A Bíblia nunca prometeu atalhos, prometeu tempos. Quando o riso ainda não voltou, isso não significa fracasso espiritual, rejeição divina ou ausência de Deus. Significa que a estação ainda está em movimento. E esta é uma verdade libertadora.
porque aquilo que está em transição ainda não terminou. Salmo 126 não começa com riso, começa com espera, com cativeiro, com memória de dor. O riso só aparece depois que o tempo é completado. Deus não trabalha com pressa, mas também não trabalha sem propósito. Filipenses 1:6 afirma que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que o processo que hoje parece lento está sob responsabilidade divina. O riso não volta quando você força a alegria. Ele volta quando a estação cumpre o que precisava cumprir dentro de você. Enquanto isso, Deus está fortalecendo raízes, ajustando percepções, curando expectativas quebradas e ensinando o coração a descansar. É importante entender que transição não é estagnação. Mesmo quando tudo parece igual por fora, algo está mudando por dentro. Isaías 55:10-11 compara a palavra de Deus, a chuva que cai e não volta vazia, mas produz fruto no tempo certo. O processo acontece mesmo quando você não percebe. A estação muda silenciosamente, como a madrugada que antecede o amanhecer. Quando você se dá conta, a luz já está ali. Muitos desistem exatamente nesse ponto, quando o cansaço é grande, mas o riso ainda não chegou. Quando a fé permanece, mas a emoção ainda não acompanha. É nesse momento que a palavra chama a permanência. Gálatas 6:9 exorta a não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O tempo da colheita não é determinado pelo esforço humano, mas pela fidelidade de Deus. Se hoje você sente que ainda não consegue sorrir como antes, não se condene. Não transforme o processo em acusação. Deus não está atrasado, Ele está alinhando. Salmos 37:23 afirma que os passos do homem são confirmados pelo Senhor. Mesmo passos lentos, mesmo passos cansados, ainda são passos guiados. A estação muda enquanto você continua andando, não quando você desiste. O riso que Deus devolve depois da transição não é frágil. Ele não depende de euforia, nem de tudo estar resolvido. Ele nasce da certeza de que Deus esteve presente em cada parte do caminho. João 15:11 registra Jesus dizendo que falou essas coisas para que a alegria dele estivesse em nós, e nossa alegria fosse completa. Alegria completa não é ausência de dor passada, é consciência de cuidado constante. Talvez hoje você ainda esteja no meio, nem no começo da dor, nem no fim da restauração. E tudo bem. Deus trabalha exatamente nesse lugar. O silêncio não é vazio, o intervalo não é abandono, a espera não é perda de tempo. A estação está mudando, mesmo que lentamente, mesmo que sem anúncio, mesmo que sem aplausos. Guarde isso no coração. Se o riso ainda não voltou, é porque Deus ainda está preparando algo que não pode ser apressado. E quando ele voltar, não será apenas um sorriso. Será a prova viva de que Deus governa o tempo, honra a perseverança e transforma silêncio em cântico. A estação muda e o riso volta. Amém.